Amados filhos e filhas, que bom que você está aí. E eu quero começar este programa dizendo: Teu amor cura, Senhor. O amor de Deus restaura, santifica. Filhos queridos, o tema de hoje, eu acredito que vale a pena você, com todo respeito e sem qualquer vaidade pessoal, vale a pena você gravar. Sabe por quê? Quem não lidou com enfermos? Quem já não lidou com doentes? Você passou por uma enfermidade prolongada, cuidando do seu pai, da sua mãe, de um filho. Onde encontrou força? Como você lidou com essa enfermidade? O Fé em Debate de hoje é: como ajudar um enfermo a não perder e, se perder, resgatar a fé. Nós teremos a participação de doutora Fabiana de Fátima Brito. Nós teremos a participação de Dom Antônio Dias Duarte. Mas agora, nada melhor do que a palavra de Deus para nos iluminar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Acabando de atravessar, chegaram em Genezaré. Amarraram a barca e logo desceram. As pessoas imediatamente recorreram a Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes das praças e pediam que pudessem ao menos tocar na barra da roupa de Jesus. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos, capítulo 6, versículo 53 a 56. Eu vou repetir, porque tudo decorre disto. Tudo. Logo que Jesus desceu da barca, as pessoas o reconheceram. Iam de toda a região levando os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E aonde ele chegava, todos nos povoados, como nas cidades, nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Giza, que Deus abençoe, querida. Amém. Você fala Eu falo de Rolândia. Pois não, querida. O que você quer partilhar conosco? Então, eu tenho problema, na coluna muito sério. E a gente perde a paciência. Eu já fui até no centro espírita. E fui no frei, chamo o pastor e tal, né? E tem hora que a paciência esgota. Não a minha, como dos meus familiares, né? Certo. Mas isso é normal, tá? Não é normal, não. Não é normal. Não? É comum, mas não é normal. Então, mas eu levo porque a gente tá bem, de repente, né? Se sujeita a não poder fazer nada, então... Porém, filha, onde você busca a tua força? Benzedor? Não, Você disse que sim. Não, eu fui no... Então, mas achei que não vale a pena, porque nós estamos tendo pastoral de batismo, o padre conversou comigo, tá? Então já tá
Nesse ponto acho que errei mesmo, né? Tá. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção no programa de hoje, porque eu vou dar algumas dicas de como lidar com enfermidade. Pode ser? Pode. E eu já acolho o teu nome. Mas então, padre, mas é que eu não aceito. Será que eu não vou ficar boa? Eu entendi. Eu não aceito. Será que eu não vou ficar bem? Eu entendo essa sua não aceitação. O Novo Catecismo da Igreja Católica, 2186, nos diz: os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades, os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo presta atenção, gente, olha que coisa maravilhosa, um sentido para o domingo. Você que acha que, não, domingo eu vou para os shoppings, domingo eu vou para meu lazer. O domingo, num olhar cristão, é consagrado pela piedade cristã. Um dia consagrado às boas obras, aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos e os idosos. Eu já vou continuar nesse tema, porque muita gente não acha sentido para o domingo. Domingo é o dia de não fazer nada. Tá bom. Mas você já conseguiu enxergar o domingo, dia do Senhor, como um dia que, além da obrigação da missa, como muita gente diz, eu não gosto dessa palavra, obrigação da missa, apesar de ser, mas não de uma forma odiosa, é um dia a se dedicar às boas obras, principalmente aos doentes que carecem, os enfermos, os idosos. Nós cristãos, escuta bem o que o padre está dizendo, santificaremos ainda mais o domingo quando dispensarmos aos doentes o tempo que necessitam. O domingo é santificado e as boas obras de caridade aos doentes o faz ser mais santo e nos santifica. Eu agradeço a participação da doutora Fabiana de Fátima Brito. Ela é coordenadora da Pastoral de Uberlândia. Seja bem-vinda, doutora, e pergunto: qual a importância da fé no tratamento de uma pessoa enferma? A fé no tratamento de um paciente enfermo, ela é fundamental. Dentro da nossa prática cotidiana, que nós notamos que o paciente que tem fé e acredita em Deus, ele tem uma resposta, via de regra, muito mais positiva ao tratamento e à sua condição de saúde. Eu sempre tenho dito isso, e como é bom ouvir por uma médica, que a fé, ela é uma energia, uma força propulsora da saúde. A fé é de fato importantíssima numa pessoa enferma. É onde ela se agarra, é onde ela se joga, é onde ela se lança. Doutora Fabiana, a senhora, como médica, poderia nos dizer como ajudar o enfermo que muitas vezes, fragilizado pela doença, e aqui eu digo que uma doença prolongada leva a um estado de tristeza. Uma doença prolongada, ela não só debilita o corpo, mas debilita também a alma. Como ajudar uma pessoa fragilizada pela doença? Ela se revolta contra Deus. Como ajudar para ela não perder a fé? Eu digo para a senhora como médica. Eu acredito ser fundamental
neste momento, primeiro, nós compartilharmos a vivência que nós temos. Eu, no meu consultório, na minha prática clínica, diária, eu sempre participo dos meus pacientes a importância de ter uma fé e de viver uma fé. A questão da revolta é uma fase geralmente inicial, de um diagnóstico mais sério, uma doença um pouco mais séria. Os pacientes acabam, é uma fase normal, essa fase da negação e da revolta. Então, com um pouco de paciência e com muita caridade, com muito amor fraterno, a gente consegue trazer esse paciente para uma esperança. Eu acho que a função do médico, acima de tudo, é dar esperança ao paciente. Obrigado, doutora Luciana. A senhora pode aguardar, depois nós teremos ainda, filhos queridos, aqui no Fé em Debate, a participação de Dom Antônio Dias Duarte. Mas eu estou com a Viviane. Viviane, Deus abençoe, querida. Benção. Você fala de onde? Eu falo do Bairro Novo aqui de Bairro Curitiba. Novo, Curitiba. Bom, padre, na verdade, Evangelho. hoje eu tô ligando pela primeira vez à rádio. Sério? Eu me senti muito tocada, assim, com que eu já escutava algumas vezes quando eu trabalhava, né? Ah, E fazia muito tempo que eu não escutava. E Ah. hoje eu me dá vontade de ouvir, sabe? que bom, foi a E- providência divina. Com certeza. E ali tá bom o sinal no Bairro Novo? Tá ótimo. Que muito bom. Pois não, a sua partilha, querida. Então, padre, o que aconteceu comigo assim, meu filho nasceu com uma síndrome, que até hoje nós não descobrimos qual que é. No começo, quando ele nasceu, que a gente descobriu, a doença de base é a hidrocefalia. E assim, ele usa oxigênio em casa, ele se alimenta por sonda. A gente ficou 9 meses no hospital com ele. E no começo falaram assim, ele não vai sobreviver, ele não tem chance, o problema dele é grave, sabe? E hoje, graças a Deus, que eu tenho que falar assim, eu não perdi minha fé nunca. Acho que o que mantém ele vivo e o que ele está se recuperando é isso, sabe, padre? Os médicos não sabem explicar pra gente como que ele conseguiu recuperar tanto nesse ano que ele está em casa com a gente. E no olhinho dele eu sempre vejo assim a vontade de viver que ele tem. É isso que nunca me deixa desanimar. Nossa, que partilha maravilhosa. Eu quero falar para as pessoas que estão passando por esse problema, assim, padre, que não desanimem nunca, tanto a família como a pessoa que esteja passando por isso. A pessoa que está doente, ela precisa muito da família, do amor, tá? Exatamente. E é isso que eu tenho para falar, assim, jamais desanimar. Louvado seja Deus. Obrigado, Viviane, pela sua partilha. E era exatamente a pergunta que eu tinha feito à doutora Fabiana. Inclusive, eu vou para essa resposta para falar com a doutora Fabiana, mas voltando, existe um erro muito grande, eu quero abordar, que a doença é um castigo de Deus. A enfermidade é um castigo de Deus. Como é que era visto no Antigo Testamento? Aí Jó é um pioneiro, e depois do Novo Testamento. Mas, deixa eu aproveitar. Doutora Fabiana, obrigado, de Uberlândia, ela que faz um trabalho lá na Pastoral da Saúde. A família, como pode ajudar o enfermo? Tão importante quanto a fé da pessoa é o apoio familiar. Até nessa questão que foi perguntado a respeito da revolta do paciente, se nós conseguirmos trabalhar junto com a família desse paciente, nós conseguimos um êxito muito maior. E nunca desistir desse exercício da fraternidade. Isso é importantíssimo. Trazer o paciente, fazer o paciente verdadeiramente acreditar em Deus e que Ele é a linha guia da sua vida, isso ajuda qualquer profissional de saúde no êxito da sua profissão. E também dentro da linha de cura do paciente. Isso é fundamental. Queridos filhos e filhas, nós estamos neste programa Fé em Debate. Como ajudar o enfermo a resgatar a fé que se perdeu e não perder? Quero reforçar. É muito importante, é fundamental a forma como a pessoa lida com sua enfermidade. A forma como a família vê a enfermidade. Veja, nós escutamos a doutora dizer e, de fato, num primeiro momento, quem é acometido de uma enfermidade é a revolta. Não é uma revolta contra Deus, é uma revolta contra a sua enfermidade, o seu estado de
de debilidade, de fragilidade. Não é fácil você encarar que a partir de agora eu estou enfermo, eu não posso, eu estou privado de fazer isso. É um primeiro momento. E isso não é nenhum atentado contra Deus, e são as palavras, às vezes, que saem da boca, são da boca para fora. Porém, cabe primeiro à família ter paciência e esperar passar essa fase de revolta. Os médicos, daí que eu entendo, e eu não quero ser aqui proselitista nem unilateral, mas como é importante a palavra do médico. Porque se é um médico que chega para alguém e diz, não, é teu karma, tem um peso. Se chega um médico e diz, de uma forma jocosa, de uma forma irresponsável, trata o doente, provoca mais revolta. Agora, o papel dos médicos, dos enfermeiros, do assistente social é fundamental, de fazer com que a pessoa comece a ler a sua enfermidade numa outra ótica. Terceiro, é a fé. Para mim, uma doença, ela pode ser santificadora, redentora e purificadora. Purificadora no que se refere a nós mesmos. Se dar conta, preste bem atenção, você se dá conta da sua finitude. É um estágio de purificação. Você olhar para você mesmo e ver a finitude da sua vida, a fragilidade da tua existência, a contingência da tua humanidade, purifica-nos de muitas vaidades, da soberba, da autoconfiança. De certa forma, purifica até de uma idolatria. Porque uma das maiores idolatrias hoje é nós querermos ocupar o lugar do Criador e esquecermos que somos criaturas. Santificadora, porque santifica a nós mesmos, a doença nos santifica e santifica a família. Nenhuma dor deixa de ter valor. Santifica a família enquanto une. Santifica a família enquanto faz a família rever os seus pontos de vista. Redentora, quando a incluímos, como diz São Paulo, adicionamos na cruz de Cristo. Quero partilhar uma experiência de um dia indo dar unção dos enfermos a uma senhora. Era uma santa vivente, santa na terra. E alguém me perguntava por que essa mulher sofreu tanto. Eu olhei para o filho e respondi, isso só pode ter sido do Espírito Santo. Não pode ter outra lógica. Ela não sofre porque ela é santa. O sofrimento dela veio pela natureza, mas os frutos desse sofrimento é a tua conversão. Doutora Fabiana de Fátima Brito, obrigado por aceitar participar conosco. Como a Pastoral da Saúde pode ajudar o enfermo nesse nosso sistema de saúde tão precário, né, no país? Como é que pode acontecer isso? Nesse momento em que nós vivemos, um individualismo muito grande e que, infelizmente, o paciente num leito hospitalar, ele acaba sendo um número de leito, um número de quarto, né, um número de cama. Ter um trabalho, como é o trabalho da Pastoral da Saúde, onde você leva a palavra de Deus, você leva essa esperança num amanhã melhor. Um ouvido, porque às vezes a pessoa quer ser ouvida, ela quer desabafar e não tem para quem.
Então, essa questão da humanização da saúde, do atendimento à saúde, que é fundamental no nosso trabalho de pastoral da saúde, isso faz muita diferença. É aquele paciente que está fragilizado, que está acamado, que está hospitalizado e que muitas vezes não tem nenhum parente, nenhuma pessoa ali ao seu lado. Então, quando ele recebe a visita de um agente da pastoral da saúde com a força da palavra de Deus e com esse ar mais fraterno, isso é fundamental, ajuda muito, é extremamente importante. Obrigado, querida. E eu já vou atender a Marli. Muito obrigado, doutora Fabiana, pela sua participação. Eu que agradeço, desejo saúde, paz e bem para todos vocês. Obrigado, querida. Um abraço a todo o povo de Uberlândia. Marli. Oi, bom dia. Desculpa, viu? Acho que eu dei um chá de espera em você. É que eu estava com a doutora, eu não queria... Me perdoe, você fala de onde? Eu falo do Novo Mundo. Novo Mundo? Pois não, querida. Bom, o senhor falou como que a gente trata a doença, né? Eu acho que é muito amor, muita fé, porque a minha mãe teve uma infecção generalizada e os médicos tiraram toda a esperança, né? E a gente, com muita oração, muita fé, a gente chorava, a gente ficava triste, mas a gente entregava na mão de Deus, que ele fizesse o melhor. Então, quando a gente ia na UTI, a gente levava água benzida, escondido dos médicos, porque não podia, né? Nossa. E a gente passava nela, porque não podia dar para ela tomar, porque ela estava entubada. E ela, graças a Deus, está bem. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Mas muito amor. E os enfermeiros vinham fazer tratamento nela em casa. E a gente sempre estava ouvindo a oração. E o enfermeiro dizia assim que era o padre Gegisvaldo. E a gente estava ouvindo. Ah, entendi. Entendeu? Ele fazia sempre uma brincadeira. Tá. Então, muito amor. Muito Tá amor, certo. muita fé, muita... Muito obrigado. Contribuiu bastante, Marli. Você percebeu o que ela disse, povo de Deus? Amor, muita fé. Veja, no Antigo Testamento, o homem vive a doença diante de Deus. Porém, é bom lembrar que muitas vezes, e eu escuto algumas teologias perigosíssimas, a doença como castigo. Gente, Jesus já tirou toda essa possibilidade. Eu quero citar, para contrapor essa teologia errada, uma forma errada de ver a doença como castigo, João capítulo 9, versículo 1 seguintes, quando diz assim: Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram, olha a pergunta, Rabi, quem foi que pecou? Ele, os pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, ninguém pecou, nem ele nem os pais. Foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Filhos queridos, Jó também se desponta como o primeiro que levanta uma discussão sapiencial. Porque antes se tinha, o justo não sofre, o homem bom não sofre. E Jó diz, eu sou reto nas minhas intenções, eu sou justo e sofro. Diante de Deus, no Antigo Testamento, o ser humano faz a queixa de sua enfermidade. E reconhece que é o Senhor da vida e da morte que implora a cura. Filhos queridos, é bom lembrar que Jesus, ele diz, e ele veio em socorro dos doentes. Lembremos o texto de Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus, é que intercede por nós. Jesus intercede pelos doentes e se faz presença na igreja, através da palavra, da oração. Como ele disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio dele. Jesus que se faz presença nos pobres, nos doentes, nos presos.
e nos sacramentos. E aqui eu quero lembrar o sacramento da unção dos enfermos, que é colocado como sacramento de cura. Gente, essa leitura é fundamental. A leitura do sacramento da unção dos enfermos como sacramento de cura. Pena que nós não nos valemos. E sobre esse sacramento de cura, tem tanto a dizer. Aqui lembro de Tiago, quando disse: se tiver alguém doente na sua casa, chame o presbítero para que ore e unja com os santos óleos, e com estes óleos seja curado. Seja bem-vindo, obrigado, Dom Antônio Dias Duarte, que lança a primeira pergunta. Dom Antônio, a enfermidade, nós bem sabemos, fragiliza a pessoa. O senhor, como bispo, mas como médico, como encarar a doença? Como ajudar o enfermo a suportá-la com fé? Nós sabemos que toda doença vai tirando das pessoas as suas condições normais de vida. E essa perda maior ou menor, conforme a gravidade da doença, não pode ser vista assim de uma forma negativa, porque senão o próprio organismo capta essa negatividade da psicologia humana e reagirá com menos eficácia ao tratamento. É muito aconselhável que seja o médico, o pessoal, a enfermagem, o auxiliar de enfermagem, todas as pessoas que têm contato com o doente, independentemente de suas crenças, saibam, no relacionamento com o doente, infundir nele uma visão mais ampla e profunda da sua enfermidade. Sabemos que a fé em Deus, a fé na figura e na missão de Jesus Cristo, a fé em valores religiosos, podem levar ao doente a enxergar o aspecto positivo da doença. E, portanto, cabe a todo esse pessoal que tem contato com o doente infundir nas pessoas essa outra dimensão. É como a descoberta de um horizonte novo quando se priva a pessoa das suas condições normais de vida. É um paradoxo, é uma contradição, mas quando as pessoas estão perdendo a saúde, é que elas podem descobrir outro tipo de saúde que não é a física nem a psicológica, mas é a saúde mais profunda do ser humano, que é a saúde da alma. Não é que a alma fica doente, mas a alma é que dá vida, a alma é que dá brilho, dá vivacidade. Se nós sabemos orientar as pessoas para esse horizonte novo, sabemos abrir a pessoa para outros valores mais elevados do que aqueles que ela perde, a saúde física, a saúde psicológica, às vezes o próprio trabalho tem que se ausentar. Então nós estamos fazendo um resgate daquilo que o homem tem de mais profundo, que é a sua espiritualidade. E seja qual for a doença, não é possível negar ao homem essa sua dimensão espiritual. Obrigado, Dom Antônio, por essa primeira parte. E nesta dimensão, falou o bispo, falou o médico, eu quero dizer que os santos não foram privados de enfermidade. Não quer dizer que no caminho do Senhor você tenha a garantia de uma saúde permanente. Isso não quer dizer, a doença não quer dizer a ausência do amor de Deus. Pelo contrário, Deus está ao lado do leito que sofre. Lembra do Salmo? Deus afofa o leito daquele que definha. Dom Antônio, então como um cristão, uma pessoa religiosa, deve encarar a doença? A doença não chega ao espiritual, chega ao físico, ao material orgânico, ao psicológico, mas não chega ao espiritual. Agora, o espiritual pode ficar debilitado se a pessoa não é iluminada, estimulada para crescer na fé, né? Se se trata de um cristão, é preciso mostrar a ele que o horizonte novo que se abre diante da doença é a sua participação na obra de Cristo. Pode ser assim um corredentor com Cristo no sentido de aplicação da redenção que Jesus Cristo realizou e que contou, não como único elemento, mas como um elemento importante, com a dor, o sofrimento, as perdas, né, da saúde, da liberdade, da família,
né, de todos os bens que Cristo havia feito e conquistado para as multidões, mas essas mesmas multidões, beneficiadas por ele, depois o condenaram, ou pediram para ele ser crucificado. Mas Jesus aproveitou dessa dor, desse sofrimento, para converter a dor em amor, no amor ao próximo, no amor à humanidade, para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem da morte. E é essa participação do doente com a fé cristã que mostra a doença como uma missão e não como uma interrupção da vida normal. No que se trata de cristãos, nós precisamos abrir esse horizonte da corredenção, da participação na salvação das pessoas, própria pessoa enferma, e o quanto que essa pessoa pode fazer um bem para as outras. Então é dar esse sentido de missão quando há uma interrupção da vida normal, da saúde física, do trabalho, do relacionamento humano, que isso não é uma parada, mas é um impulso, é um estímulo para descobrir novos horizontes e uma nova missão. Mas, Dom Antônio, e aquele enfermo que já está desenganado pelos médicos e, devido a isso, está perdendo a fé? É verdade que a decepção e a frustração proveniente da não eficácia de um tratamento e o encaminhamento da doença para um estado terminal causa na pessoa um abalo muito forte, ela pode até perder a fé. Isso é normal que aconteça e não nos deve surpreender nesses momentos encontrar pessoas já no estado terminal, já numa época da vida em que parece que as forças físicas não mais serão recuperadas, essa decepção com Deus. Mas Deus é o primeiro que compreende. Nós também estamos auxiliando os doentes a encontrarem e resgatar a sua fé, devemos compreender que isso não é nada grave. O que é grave é a gente não falar para essa pessoa e como ela pode reencontrar a sua fé. E como é que a gente faz isso para as pessoas que estão desiludidas, decepcionadas e até mesmo assim revoltadas com Deus, né? Primeiro, a fé é um dom de Deus e temos que pedir em nome daquela pessoa a Deus que conforte, console, acompanhe e infunda mais fé para aquela pessoa que está, como ela diz, perdendo a fé, mas não está ainda sem o olhar paterno de Deus sobre ela. A gente tem que rezar muito pelas pessoas nessa situação para que elas reencontrem aquilo que está latente, aquilo que está ainda presente, mas que a pessoa não consegue reconhecer por causa dessa reação de frustração que eu mencionei antes. Então, primeiro, rezar. Em segundo lugar, a fé que Deus concede como um dom exclusivo dele, essa fé vem à tona quando as pessoas são tratadas com amor, com carinho. Cristo, na sua humanidade, soube levar as pessoas para um caminho de fé, porque soube levar as pessoas pelo caminho da caridade, do amor, do acolhimento, da compreensão, do carinho, do acompanhamento, da amizade. Isso vemos de uma forma assim bem evidente na própria morte de Cristo. O centurião, aquele soldado romano que não tinha fé, quando viu Cristo viver aquele ato de amor total, de entrega total de si, ele se converteu. A mesma coisa aconteceu com um bom ladrão. Então, a fé é um dom de Deus. Temos que rezar para que Deus conceda mais fé para as pessoas que estão decepcionadas pela terminalidade da sua vida. Mas também a fé, nós podemos abrir um caminho para ela, para que ela aflore na alma das pessoas e ajude as pessoas a ver esse horizonte novo, se nós, como instrumento de Deus, sabemos ser o coração de Cristo junto do doente, especialmente no estado terminal. Obrigado, Dom Antônio Dias. E, por favor, não ousando da sua participação, por favor, a sua bênção a todos os nossos ouvintes e ainda nós vamos para a oração dos doentes. A todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento, que Deus Todo-Poderoso os abençoe, as suas famílias, os seus trabalhos, as suas alegrias e penas na vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Antônio Dias Duarte. Vamos à bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, que pela ressurreição abristes um caminho de esperança. Senhor, que passastes pelo mundo fazendo bem. Que tivestes misericórdia com os doentes. Que tomaste as nossas dores. Senhor, que em muitas tardes, certamente cansado, exaurido em suas forças, encontraste em Deus disposição para acolher, curar, restituir a saúde dos doentes.
Nós os pedimos, Senhor, que disseste com tanta clareza: eu vim para os pecadores, assim como os médicos para os doentes. Estenda a tua mão, tocai nos enfermos, dai paciência aos desesperados, aqueles que perderam a fé, dai o dom da fé, na força do teu Espírito, aos cuidadores, que possam fazer como um serviço e missão. Dai discernimento aos cientistas, aos médicos, e que cada enfermeiro e enfermeira possa exercer esse trabalho como o bom samaritano. Senhor, abençoai e santificai todos os enfermos. E a nós, dai-nos, Senhor, viver um momento presente de saúde, valorizando a vida. E quando a dor nos visitar e o sofrimento a nós chegar, saibamos pela fé viver conformados na vossa paixão esse momento de provação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.